paz do Senhor e de crianças, tudo bem com vocês? Nessa semana nós vamos trabalhar as missões, missões mundiais que nós vamos abordar nessa semana. É comemorado no segundo domingo do mês de março. Veja só a nossa dinâmica. Crianças, quando nós recebemos a Jesus, nós somos como este copo. Limpo, vazio, sem nada dentro, nadinha, ó. Mas o nosso Senhor, Ele é lindo. Ele diz que Ele é a água da vida. E Ele vai colocando um pouquinho de água em nossas vidas. E tem pessoas que buscam a Deus ao ponto de encher o copo e derramar, transbordar para todas as pessoas. Mas existem algumas outras pessoas que acontece o seguinte: elas começam a se contaminar com o pecado. Às vezes o pecado da mentira, às vezes o pecado da prostituição, às vezes o pecado da inveja. Eu quero aquilo que o meu coleguinha tem, eu vou brigar com ele lá na saída da escola, eu vou pegar o lápis dele, ele não vai ver, eu vou contar para minha mãe que minha irmã me bateu, e não é verdade. Eu vou jogar até tarde, minha mãe não vai ver porque eu estou trancado sozinho no meu quarto. Eu converso com um monte de gente na internet, ninguém vê, minha mãe não sabe. E aquela água que estava limpinha, crianças, ela agora ficou cheia de pecado. E se a gente não tomar cuidado, ela vai encher ainda mais. A gente vai crescendo, os pecados também vão crescendo, vão ficando maiores. A gente começa a falar coisas que não deveria, começa a querer namorar alguém que não é aquela que Deus tem para nós. A gente não quer ler a Bíblia. Para que ler a Bíblia? O pastor já está falando lá na frente. A gente não quer orar. A gente não quer vir para a casa de Deus. Quando vem para a casa de Deus, não sai do celular. Meu Deus, o que aconteceu com aquela água limpinha que o Senhor colocou? Nosso Papai do Céu pode colocar mais água aqui nesse copo que está cheio de pecado? Não pode. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer para nos tornarmos limpos de novo. Sabe o que é? Receber, a peneira de Jesus, que vai limpar todo o nosso coração de todo o pecado. Quando aceitarmos a Jesus, confessarmos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, Ele pega nós novamente, como se fôssemos um copo vazio, e aquele copo cheio de sujeira, cheio de pecado, sabe o que Ele faz? Ele vai tirando todo o pecado. E aí, Ele pega esse pecado que está aqui, e sabe o que Ele faz? Ele joga no mar do esquecimento. Vai embora para o mar do esquecimento. E nós voltamos a ter comunhão com o nosso Senhor. Mas primeiro nós precisamos reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Porque sem termos Jesus no nosso coração, nós não podemos sair por aí fazendo missões. Amém? E agora os louvores sugeridos através da palavra. Crianças, vocês sabem o que são missões mundiais? Vocês têm noção do que significa isso? Será que é só sair pelo mundo? Mas nós vamos levar a palavra? Como?
se nós não falamos a língua daquelas pessoas, nós não conhecemos a cultura daquelas pessoas. Sabia que existe um país que, se a mulher sentar, cruzar as pernas e ela levantar o pé, sacudir o pé e mostrar a sola do pé, é quase que um crime lá. Então existem culturas diferentes. E vocês sabiam que essas pessoas que vão fazer missões mundiais fora do nosso país são pessoas muito especiais, que tiveram a coragem de deixar as suas famílias, que tiveram coragem de deixar seus parentes, seus amigos, talvez seu trabalho, deixaram às vezes sonhos aqui e foram. Eles abriram mão de tudo em prol de ir pregar o evangelho, mesmo que em uma cultura diferente. E vocês sabem quem foi um desses que está na palavra de Deus? Lá vamos nós falar novamente de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias. Mas primeiro, falando aqui da nossa igreja, vocês sabiam que nós temos missionários na África, nós temos missionários na Europa, na Espanha, Portugal, na Europa, nós temos missionários na Indonésia, nós temos missionários na Coreia e nós temos missionários também no norte e nordeste do nosso país. Glória a Deus que nós temos uma igreja, pastores que amam fazer a obra de Deus, que querem divulgar o evangelho do Senhor Jesus. E Paulo viajava para fazer missões, mas naquela época tinha avião para viajar? Naquela época tinha carro para viajar? Naquela época tinha moto para viajar? Não tinha nenhum desses recursos. Paulo viajou da forma que ele podia, em barcos, e na sua primeira viagem, Paulo viajou com Barnabé. Paulo passou um momento de perseguição. Inclusive, Paulo foi quase morto. Ele foi apedrejado e quando achavam que ele já estava desfalecido, arrastaram Paulo e colocaram lá de fora. Isso está em Atos 14, do verso 18 a 20. Pensa que perigo! Mas vocês acham que ele desistiu na primeira viagem porque ele passou por essa situação? Não, muito pelo contrário. Quando ele viu que estava difícil, aí que ele pensou, tenho que continuar. Na sua segunda viagem, ele viajou com Silas. Vocês já conhecem a história. Paulo e Silas passaram a noite louvando a Deus. Apanharam, porque tinham expulsado o demônio de uma mulher e durante o louvor, naquela noite, os muros, as paredes caíram e tinham guardas vigiando. E o guarda ficou desesperado. E agora? O rei Herodes vai mandar me matar porque vocês vão ser libertos. Paulo e Silas não fugiram. Paulo e Silas, sabe o que fizeram? Falaram assim para ele: não tenha medo. Venha servir a Jesus como nós servimos. Atos 16, verso 31 diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E Paulo, Silas, conheceram aquela família e falaram do amor de Jesus. E aquele soldado que estava ali vigiando os dois foi salvo, ele e sua família. Com certeza o Senhor os permitiu serem presos para que aquela família fosse salva. E teve a terceira viagem. A terceira viagem, Paulo estava discursando, falando do amor de Deus no meio de um monte de gente. E tinha um rapaz na janela, ouvindo lá de cima, ouvindo. Vocês acreditam, crianças, que o rapaz dormiu na janela? Quem aqui já dormiu na igreja?
Eu não. Ele dormiu na janela. Ele dormiu lá na janela. Quando ele dormiu, pegou no sono bem profundo, bluf! Ele caiu lá de cima e ele morreu, ficou desfalecido. Mas Paulo estava ali pregando em nome de Jesus. E Jesus disse que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez, ou maiores. Paulo foi lá, orou por aquele jovem e aquele jovem voltou a viver. Crianças, essa tem que ser a nossa fé. Não interessa onde você esteja, não interessa com quem vocês estejam convivendo, mas não desistam de falar do amor de Jesus. Quando vocês estiverem brincando com alguém, que tiver uma pergunta que vocês nem saibam responder, foi Jesus que fez. Quem segura o sol lá em cima? Jesus. Quem que fez a lua tão linda? Jesus. Jesus. Pregue Jesus. Fale para os seus amiguinhos que Deus te ama, que nós pecamos, mas Jesus veio para morrer em nosso lugar. Se nós o recebermos, estaremos salvos. Não esqueça disso. Amém? Crianças, ainda existem pessoas em todo o mundo que precisam ouvir a palavra de Deus. Existem pessoas aqui em nossa cidade, aqui em nosso estado, em outros estados do nosso país, em outros países que precisam ouvir a palavra de Deus. Como que nós podemos ajudar? Existem 3 formas de ajudar. Nós podemos ir, abandonar tudo e ir. Você teria coragem? Mas nós podemos interceder por eles que estão lá. Inclusive, eu não vou citar nomes porque talvez eu esqueça algum, mas eu tenho alguns dos missionários que estão no campo, que são nossos amigos, que a gente ama muito e a gente intercede por eles. Interceda. Jesus, abençoe, dê estratégias, Senhor, que não haja perseguição contra a vida deles. E se tiver, Pai, nós sabemos que está dentro do propósito. Jesus, cumpra a tua vontade, salva vidas, ore por eles. E também tem uma terceira forma, que é contribuindo. Quando nós ofertamos e dizemos, é para a obra missionária, o dinheiro não tem outro destino, ele vai para a obra missionária. Não esqueça disso, os missionários precisam de nós, eles precisam da nossa contribuição financeira e a nossa intercessão. Você, criança, você tem um coração puro, dobre os seus joelhos e ore em favor dos missionários, eles precisam de você. Um grande abraço, até semana que vem.